Será que os cremes de circulação, eles fazem sumir as varizes? Por exemplo, passar alguma pomada, vai desaparecer aqueles vasinhos aparentes? Será que tem algum creme, um unguento, alguma pomada que dissolve coágulos da trombose? Será que os cremes podem fazer desaparecer a má circulação? Alguns cremes prometem até curar veias entupidas, mas na prática será que eles funcionam mesmo? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Não esquece de se inscrever no nosso canal e de clicar no gostei. Temos uma novidade aqui, o nosso livro aqui do canal, caso você queira conhecer, vai te ajudar bastante. Está na descrição desse vídeo o link para você saber um pouco mais. E para quem deseja vídeos exclusivos ainda mais completos, mais aprofundados, sem anúncios e, além disso tudo, apoiar os nossos projetos sociais, que ajuda muitas pessoas com má circulação, você pode se tornar um membro assinante aqui do canal por menos de R$5. Você já tem acesso imediato à área de assinantes, é só clicar em um botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. E logo de início vamos esclarecer um pouco mais sobre esses cremes, sobre pomadas. A gente vai falar no vídeo de hoje, não são dos materiais que nós usamos para fazer curativos, não. Se você tem alguma ferida, se você quer saber um pouco mais sobre tratamentos tópicos, o que passar numa úlcera, numa ferida por má circulação, não é esse vídeo de hoje, é outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os cremes de varizes, de pernas cansadas, para hidratar a perna, para tonificar as veias. Os cremes e os produtos que nós vamos discutir no vídeo de hoje é sobre isso, tá bom? Não é sobre os curativos, a gente vai falar sobre alguns produtos como o Venalote creme, o Varicel, o Goicocheia, Cedraflon, Fletop, Irudoide, Topicoide. Nós vamos falar sobre esses produtos que não são para passar em feridas, em lesões, em machucados. Esses cremes, principalmente, todos eles de forma global, eles servem para trazer alívio para a má circulação nas pernas. Eles ajudam a fortalecer as veias e amenizar os desconfortos, a perna pesada, cansada, inchada, é para isso que esses cremes servem. Nós vamos falar no detalhe sobre cada um, mas vale ressaltar que esse vídeo não é patrocinado por nenhum laboratório, a gente não tem vínculo com a indústria farmacêutica, o nosso objetivo é puramente informativo e educativo. Então não se preocupe, a minha visão aqui vai ser imparcial sobre todos esses produtos, vamos dizer assim. Se você quer saber um pouco mais sobre óleo de girassol, colagenase, hidrogel, produtos clareadores como ácido cólico, glicólico, retinóico, hidroquinona, peeling, nesse vídeo de hoje não será o nosso tópico, ok? A má circulação, na verdade, ela se manifesta de algumas formas. Cada pessoa tem a sua sensação, cada um descreve de forma diferente. Tem pessoas que falam que a perna está pesada, parece que está pesando 1 tonelada. Tem pessoas que relatam como uma fadiga nas pernas, uma dor, parece que no meio do músculo. Tem pessoas que têm incômodo mais com inchaço nos membros inferiores, o tornozelo fica uma bolota. Tem pessoas que falam que os pelos da perna estão caindo, que tem muitas câimbras, que as pernas estão ficando manchadas e escuras, isso é a dermatite ocre. Então, todos esses sintomas, e boa parte das vezes, na maioria dos casos, eles estão associados com a sobrecarga de sangue nas veias dos membros inferiores, algo que a gente chama de doença venosa crônica. É uma constelação de sinais e sintomas que fazem parte do mesmo problema, das veias entupidas, dos problemas vasculares. E os cremes de circulação, eles vão nos ajudar no sentido de retardar a progressão da doença. Eles aliviam os sintomas, melhora o peso, o inchaço, o cansaço nas pernas, mas eles não fazem milagres. Eles não destroem, eles não fazem essas veias doentes sumirem nos membros inferiores. Eles são uma peça num grande quebra-cabeça que vai incluir hábitos de vida saudáveis, fazer atividades físicas, ter uma boa alimentação, controlar a sua pressão, afastar alguns fatores de risco que a gente mesmo traz para nossas vidas, como por exemplo o hábito de fumar, quem toma anticoncepcionais, já que as veias elas respondem a tudo isso. Então, os cremes, os remédios são uma das formas de cuidar da circulação e melhorar os sintomas. Para destruir, para resolver as varizes mesmo, o ideal são os tratamentos
como aplicações, espuma, laser, cirurgia. Mas é fundamental você ter em mente que o creme ele não faz varizes sumirem definitivamente, certo? Os tratamentos médicos que eu citei aqui, eles sim vão fazer os vasinhos sumirem. Agora, os cremes, existe a maquiagem para as pernas. Ok, não é o caso, que quando lavar vai sair a maquiagem das pernas. Elas fazem essas varizes sumirem, né? Mas nenhum tratamento em casa, como bastões de luz, pomadas, garrafadas, vão fazer os vasos sumirem definitivamente. Mas sim, os cremes funcionam no sentido de retardar a progressão da doença e amenizar os sinais e sintomas. Então, os cremes de varizes geralmente são vendidos em farmácias, eles não costumam precisar de receitas controladas e vários deles têm sim ações no nosso organismo. Efeito anti-inflamatório, eles estimulam a circulação local e podem até oferecer uma sensação de mais vitalidade, de pernas mais leves, mas só reforçando eles não vão fazer os vasos desaparecerem. E se alguém alegar que tem algum produto, algum material, algum utensílio, objeto que faz os vasos, as veias sumirem em casa, eu tenho certeza que isso provavelmente é uma enganação. E esses cremes, essas pomadas, geralmente são feitas com fitoquímicos, como alguns produtos naturais, são extratos de algumas plantas medicinais. Afinal, se você parar para pensar antigamente, na história da humanidade, antes do advento da indústria química, da farmácia, o ser humano ele só dispunha na natureza do que tinha ali, dos materiais que o mundo natural trazia para nós. Então vamos começar falando de um muito conhecido que é a arnica. A arnica é uma planta, ela é nativa de regiões da Europa, na América do Norte, e o uso da arnica ele não é recente. A arnica já é usada desde a Idade Média, ela era muito usada para tratar contusões e algumas inflamações. E aí, ao se entender que os problemas de má circulação também envolvem inflamações nos vasos, ela foi usada com sucesso para tratar também a má circulação. E isso acontece porque a arnica tem alguns compostos anti-inflamatórios. E isso justifica, sim, o uso dela em pancadas, em torces e até mesmo lesões térmicas, como queimaduras solares. Mas se a gente for transpor isso para a circulação, a gente tem relatos e trabalhos também que mostram que a arnica vai atenuar alguns sintomas. Por exemplo, as flebites, é uma inflamação nas veias. Então, a arnica pode ajudar a diminuir o desconforto, reduzir o inchaço, tá certo? E daí também a gente tem outros cremes além da arnica que acompanham esse mesmo raciocínio. Um outro bem comum e usual é o goicocheia, que é uma mistura da arnica com a camomila. E de acordo com trabalhos científicos mesmo, temos um trabalho, um artigo publicado, se eu não me engano, num periódico de fitoterapia, o Phytotherapy Research. Eu vou deixar vários desses trabalhos aqui embaixo na descrição, se você quiser se aprofundar mais. Mas a gente tem um trabalho mostrando que a combinação dos dois vegetais, da arnica e da camomila, pode ter um efeito sinérgico. Um potencializa o efeito do outro, promovendo uma sensação ainda maior de alívio da fadiga nas pernas, do peso, do cansaço, do inchaço nos membros inferiores. Mas lembrando que é para aplicar sobre a pele íntegra, sem feridas, tá bom? Não é um creme para fazer curativos. E um outro componente também natural e que frequentemente a gente usa em alguns cremes de circulação é a centela asiática. Ela é uma planta muito usada na medicina tradicional de países como a China, como a Índia, e tem relatos do uso dessa planta há mais de 2000 anos. A centela tem na composição terpenos, como por exemplo os asiáticos ídeos, que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E a gente tem estudos em laboratórios, a gente tem trabalhos, revisões científicas mostrando que ela pode neutralizar os radicais livres. Eu vou deixar um aqui embaixo na descrição, foi publicado no Journal of Ethnopharmacology, que indica que a centela asiática ela auxilia na microcirculação, que são aqueles vasinhos bem pequenininhos e que ficam muito sobrecarregados,
fazendo um estímulo na produção de colágeno para que esses vasos fiquem mais resistentes, mais fortes, impedindo o extravasamento de líquido que causa um inchaço nas pernas. E isso vai impactar positivamente os nossos vasos sanguíneos, já que isso vai tornar as nossas veias mais fortes, os nossos vasos sanguíneos mais resistentes, retardando a piora das varizes e melhorando os sintomas, como inchaço nas pernas. E ao melhorar esse transporte sanguíneo local, a centela também ajuda a diminuir o peso, aquela sensação de perna fadigada e até mesmo algumas cãibras. E a gente tem até uma melhora no aspecto, no turgor da pele, né? A pele fica mais hidratada, uma aparência mais saudável, uma pele mais vistosa nos membros inferiores. E ainda a gente tem bastante coisa para falar no vídeo, muita coisa interessante, só que eu quero te lembrar de mais uma coisinha. Na descrição desse vídeo você encontra o SOS Massa Circulação e Trombose, o nosso programa avançado para acompanhar pessoas que lutam contra as doenças cardiovasculares. Na descrição do vídeo você encontra 2 e-books, um com dicas práticas de como cuidar da sua saúde circulatória e proteger as suas veias contra coágulos sanguíneos, e um outro e-book sobre como combater a má circulação através da sua alimentação. E não se esqueça também do nosso livro físico aqui do canal, que está salvando e ajudando muitas pessoas contra a má circulação. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje e falar de um outro creme muito comum no dia a dia que trata as veias entupidas, que é o Fletop. O Fletop é muito conhecido no mercado brasileiro e, como eu te falei da centela asiática agora há pouco, ele combina não só a centela, mas o piquenogenol, ele combina também a castanha da Índia, a calêndula e o mentol. Então ele tem uma formulação um pouco mais elaborada. A centela eu já te expliquei, já falei sobre os efeitos dela, né? Mas vamos focar agora nos outros. O piquenogenol, na verdade, é um extrato do pinheiro marítimo francês. É uma planta principalmente, né, dos países europeus, da França, um dos maiores produtores do mundo do piquenogenol. Quando ele é extraído do pinheiro, né, o nome técnico do pinheiro marítimo é o Pinus pinaster, e o piquenogenol pode ser usado tanto em formulações de cremes, né, como por exemplo no Fletop, mas também oral. Tem comprimido do Pinus pinaster. Esse extrato, essa substância, ela tem efeito antioxidante e clareadora. Então ela age sobre as manchas na pele causadas pela má circulação na dermatite ocre. E um outro componente da fórmula do Fletop, que é a castanha da Índia, também um vegetal, né? O nome científico da planta é Aesculus hipocastanum. Ele oferece um efeito protetor na parede das veias. É como se ela blindasse as veias contra o extravasamento do líquido ali dentro. Então o sangue fica dentro do vaso sanguíneo, o líquido não extravasa para causar inchaço nas pernas. Então a castanha é um potente tonificante venoso natural e age não só nas veias, mas também nos linfáticos. O mentol, que é usado na fórmula, promove uma sensação de frescor. Muitas pessoas referem que esse geladinho dá um alívio imediato para a fadiga nas pernas, alivia a queimação nos membros inferiores. E a calêndula também vem reforçar esse efeito de frescor, de suavidade. O Cedraflon é um outro creme que eu vou falar aqui para vocês, que vem também de laboratórios franceses, assim como o piquenogenol. A Servier é um laboratório que tem como diferencial, né, até então na gravação desse vídeo, ser o único fabricante desse creme, que é um extrato do cedrá. O cedrá é uma planta nativa da ilha de Córcega, na Europa, e as pesquisas têm mostrado que ela tem uma ação poderosa sobre os vasos sanguíneos. Ela é um antioxidante e ajuda a reduzir o estresse oxidativo, as espécies de oxigênio que vão ligando, os radicais livres que vão machucando os nossos vasos sanguíneos. O Cedraflon vem para neutralizar. E isso contribui para aliviar o peso, a dor, o cansaço, o inchaço nas pernas. O Cedraflon, ele também tem um efeito interessante por conta da sua absorção rápida. Ele é gostosinho, toque seco, não parece que fica melado, aquela coisa meio úmida, molhada nos membros inferiores, e o odor é bem agradável. Eu já usei o odor cítrico, um odor parecendo algo cítrico, uma fruta cítrica,
e isso favorece até mesmo o uso dele com a meia de compressão, ou com calças, ou com outro utensílio do seu vestuário imediatamente após a aplicação. Não precisa ficar esperando ele secar, porque o toque dele é bem suave. O Venalote é outro creme extremamente conhecido, talvez um dos primeiros, e a formulação dele é bem diferente dos outros que a gente já falou. Na composição do Venalote a gente tem a cumarina e a gente tem a troxerrutina. A cumarina é uma substância que tem propriedades anti-inflamatórias e anti-edematosas, então ela combate o inchaço e a inflamação nas veias. Já a troxerrutina, né, que é derivada da rutina, que é um flavonoide, uma substância presente em várias plantas, como casca de laranja, casca de limão, castanhas. Esse composto, a troxerrutina, vai proteger os vasos sanguíneos, neutralizando radicais livres e melhorando o tônus venoso, retardando essa formação do edema. Então os dois agem de forma sinérgica, tanto a cumarina quanto a troxerrutina, protegendo as nossas veias. Vários estudos têm comprovado benefícios, né, desses flavonoides para reduzir os sintomas da insuficiência venosa crônica, como a dor, o peso, o cansaço. Eu não sei se você percebeu, mas essas formulações, elas variam de acordo com o seu objetivo, né? Aquele que contém o piquenogenol atua com mais intensidade nas manchas para quem tem as pernas escuras. Os outros, né, que têm efeitos de frescor, vai acabar melhorando quem sente as queimações. Então, cada um é usado com um objetivo específico. O Venalote, ele é bem conhecido, usado para quem sofre de varizes, para as aplicações, para quem está tratando trombose também. E acabei de me lembrar do Irudoide, que é vendido com o nome de Topicoide, são semelhantes, são só de laboratórios diferentes. E a composição desses dois é baseada em mucopolissacarídeos. Eles têm efeito anti-inflamatórios e também tem um leve efeito anticoagulante leve, superficial, digamos assim, um efeito anticoagulante superficial. Então, para quem tem flebite, coágulos, esse talvez seja uma melhor opção. Então esses cremes são muito usados para tratar hematomas, porque ajudam a dispersar o sangue extravasado e com isso acaba acelerando a reabsorção daqueles roxos pelo nosso corpo. Então você percebeu que cada creme tem um objetivo específico em si, né? Se o seu caso é uma flebite, uma trombose, talvez o Irudoide seja melhor, mas se as suas pernas estão manchadas, talvez o piquenogenol seja adequado. Caso você sinta mais queimação, aí um que traga mais frescor, como o Cedraflon, pode ser uma boa opção. A gente acaba definindo qual creme, qual a pomada seria melhor para a pessoa de acordo com o caso clínico. Então todos eles têm efeitos benéficos nas veias, mas alguns vão se beneficiar mais de uma composição, outras pessoas talvez vão se beneficiar um pouco melhor de outras formulações. E aí tem vários outros no mercado, mas para o vídeo não ficar tão extenso, né, vou fazer só um apanhado geral. A gente tem cremes com a diosmina e com a hesperidina, a gente tem cremes à base de aloe vera, da babosa, a gente tem cremes com videira vermelha, com ginkgo biloba, com copaíba, com própolis. Cada fabricante ele procura reunir os ingredientes que possam trazer benefícios para tratar os sintomas venosos e para a saúde global da pele também. Então é importante você lembrar que esses cremes agem de forma localizada, eles não vão circular no corpo todo, tá certo? Eles não vão oferecer uma proteção global contra a trombose ou contra a doença venosa em outra região do corpo. Na realidade, como eu te disse, eles são um complemento a um estilo de vida saudável, que envolve um quebra-cabeça, um mosaico de coisas como se alimentar bem, ser ativo, se hidratar, controlar o peso e, claro, a atuação de especialistas para tratar veias doentes em casos mais complexos, se você tiver varizes avançada ou trombose. Os cremes suavizam o desconforto da doença venosa, amenizam a queimação, o inchaço, podem até mesmo clarear manchas de má circulação, fortalecem as veias e retardam a progressão da doença venosa. Mas o tratamento definitivo e curativo para varizes são intervenções médicas, é destruir aquela veia doente para o sangue circular através de uma veia boa. E como eu te disse, para chegar até esse objetivo, a gente tem o laser, a espuma, cirurgias, radiofrequência e outras técnicas. E só para complementar, né, a diferença entre creme e pomada pode ser relevante na escolha do produto. O creme ele tende a ser mais equilibrado na composição entre água e óleo. Então o creme ele espalha melhor e hidrata a pele sem deixar a sensação
de aquele aspecto gorduroso. A pomada, ela tem uma concentração oleosa maior, então ela adere mais, forma uma espécie de barreira que retém a umidade, principalmente em regiões mais ressecadas. E em se tratando de circulação, a maioria das formulações no mercado, elas são em creme ou em gel, são mais fáceis de aplicar e permitem um maior conforto quando veste roupas ou meias compressivas, por exemplo, enquanto as pomadas são mais usadas para os curativos. E todos esses cremes que eu te falei, como o Flattop, o Cedraflon, o Venalote, o Varicel, o Irudoide, o Topicoide e vários outros, eles têm sim respaldos em estudos farmacológicos, em trabalhos científicos mostrando que eles têm benefícios sim para diminuir, né, a progressão da doença venosa, o desconforto, os sintomas. Então eles são realmente aliados contra a má circulação. Mas para você que quer entender, né, um pouco mais de como cuidar das suas veias, eu vou deixar um card que vai aparecer aqui em cima com um remédio caseiro e natural de má circulação contra a trombose, contra coágulos, veias entupidas, que é um elixir de inhame. Depois, assim que terminar esse vídeo, não deixa de clicar aqui e conferir. Mas se nesse vídeo de hoje você aprendeu muita coisa importante, eu consegui te ajudar, foi até melhor às vezes que uma consulta médica que você já fez por aí, pagou e não recebeu tanta informação de qualidade, tanta riqueza de detalhes, eu te convido a conhecer o nosso livro aqui do canal, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te convido também a se tornar um membro assinante aqui do canal, clicando no botão que está aqui embaixo escrito Seja Membro. Você acessa de imediato a nossa área de assinantes, lá tem vídeos exclusivos, vídeos sem anúncios, e quando você se torna um membro assinante ou adquire algum dos nossos e-books ou dos nossos livros, você ajuda muitas pessoas com má circulação e trombose através dos nossos projetos sociais. A gente ajuda algumas pessoas que aguardam em filas de espera para veias entupidas, operar, né, cirurgias para operar veias doentes, pessoas que precisam de curativos frequentes. Mas eu quero te fazer um lembrete final que a saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela a gente não trabalha, a gente não consegue ganhar a vida, a gente não consegue nem sequer aproveitar com quem nós amamos. Então é fundamental você se prevenir, se proteger, e é para isso que a gente está aqui. Para te ajudar a cuidar de verdade da sua circulação, te ajudar a combater a má circulação, as doenças cardiovasculares como tem que ser feito. Espero no nosso encontro. Até lá!